pessoas possessas de demônios e os crentes iam lá e expulsavam. É uma maneira de Satanás, irmão. Hoje você não vê tanto, ainda existe sim, tem, mas é uma maneira de Satanás mudar a estratégia dele. Antigamente, quando existia muito disso, o crente, ele se preparava, ele jejuava mais, ele orava mais, ele andava preparado. Ainda hoje, muitos andam preparados. Eu mesmo sempre falo para minha esposa: amor, todos os dias eu procuro me preparar, jejuar, orar, porque no dia que precisar eu estou pronto. Temos que sempre estar de pé, irmãos, vigilantes. A multidão está aqui, a gente está assim, ó, sentinelas do Senhor, pronto, preparados para tudo. Porque quando Deus mandar, irmãos, a gente tem que ir. E se a gente não estiver preparado, a gente vai passar vergonha. Imagine só, irmãos, uns subirem, outros ficarem. E as pessoas olharem para você e dizer assim: mas por que você não subiu? Você não estava certo? Imagine só, irmãos. Essa é a minha preocupação. Todos os dias essa é a minha preocupação, irmãos. Eu não estou preocupado se eu vou faturar bem na minha empresa no mês, se com alguma coisa material. Eu não estou preocupado, não. Já andei muito preocupado com isso, mas hoje não. Porque eu sei o que mais me interessa, o que mais me importa. Se eu for fiel a Ele, se eu tiver fé, se eu tiver boas obras, se eu tiver temência a Ele, tudo vai dar certo para mim. Só que eu preciso estar de acordo com a vontade dEle. Esse é o exemplo de fé, irmãos. Acreditarmos, sabermos ouvir, discernir a voz de Deus em nossa vida. E um dos mais importantes, o segundo, as boas obras. Lá em Tiago 2, 14. Tiago 2, 14. No capítulo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Se os irmãos quiserem prestar atenção aqui, eu leio para os irmãos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver boas obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Então o que adianta a gente ter fé, acreditar em Deus e não tiver obra? Ah, eu acredito em Deus, vou ali num bar beber, vou numa festa ali, vou me prostituir, vou fumar, vou viver as coisas do mundo. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, Ele é por mim, vou fazer de tudo que nada vai me acontecer. No 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A Bíblia nos diz isso, irmãos. A Bíblia, não é eu que estou dizendo, não é a minha pessoa, é a Bíblia, é Deus que está falando. 18, mas, olha só, alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mas mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A pessoa diz que só tem fé, mas não tem obras. Mas a pessoa que tem as boas obras e tendo fé, ela consegue demonstrar para outra pessoa, através das obras dela, que ela é uma pessoa de fé, que ela é uma pessoa justa. Quais são as boas obras, irmãos? É você ser manso, você servir as pessoas. Esse dia minha esposa perguntou para mim: amor, por que toda vez que alguém pede para você levar em algum lugar, você pega e vai? Eu disse para ela assim: amor, porque antes de eu comprar o meu carro, eu falei para Deus assim: Senhor, vai ser para a sua obra. O que precisar, o Senhor precisar, eu vou estar disponível. Por isso que as pessoas me procuram, irmãos. E como eu vou dizer não, se eu falei a Deus que eu iria fazer? Eu tenho que cumprir a minha palavra. E Deus só tem a me retribuir.
Então devemos fazer as boas obras. Se tem alguém passando por necessidade, a gente tem uma condição melhor, vamos ajudar. Vamos fazer caridade, vamos ajudar, vamos pregar a palavra. Vamos usar isso aqui para coisas boas. Você que tem tanta maldade, tem tanto jeito de fazer maldade isso aqui. Vamos abrir a câmera, vamos pregar, vamos ler uma palavra, como eu estou fazendo. Não vamos deixar para só as oportunidades aqui da igreja. Vamos pregar para o mundo, vamos usar o que a gente tem na mão. Talvez, irmãos, uma palavra, um versículo que a gente lê com a pessoa já é o bastante para ajudar essa pessoa, seja numa depressão, seja num dia triste. Temos que fazer as boas obras, temos que andar certo. É assim que as pessoas vão ver a nossa fé, pelas boas obras, pelo jeito de se vestir, de falar. Eu tenho certos amigos que quando você chega num ambiente assim, normalmente o palavreado é meio sujo, né? Fala palavrão, fala de qualquer jeito. Mas eu percebi o que, irmãos, hoje? Se eu chegar numa rodinha de antigos amigos meus, antigos não, ainda amigos, né? Mas que a gente não tem muita convivência mais. E eu percebo, irmãos, que o palavreado já muda. Então, aonde a gente chegar, a gente tem que ser o sal, a luz, mudar o ambiente. Opa, ele chegou. Ele faz boas obras, ele tem fé, ele é servo de Deus. Eu vou mudar meu palavreado, vamos limpar aqui. Quando ele sair, a gente fala do jeito que a gente costuma falar. Mas enquanto ele estiver aqui, vamos falar de uma maneira mais mansa. Eu já percebi isso aí, irmãos. Estou falando porque eu percebi isso aí. Então é importante a gente ter umas boas obras. A pessoa vê que a gente mudou. E quando a gente chegar, a gente decidir como vai ficar a temperatura do ambiente. O termostato, ele vê a temperatura. O pré-sostato, ele decide a temperatura que vai ficar. Então a gente tem que ser pré-sostato. Decidir a temperatura que o ambiente vai ficar. Quando a gente chegar. Lá no 24 vai dizer assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Temos que ter as obras, irmãos. 25. De igual modo, não foi justificada também a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Olha o 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então tem que ter os dois, irmãos: fé e obras. A coisa é séria, irmãos. Estamos aqui nessa terra. Eu descobri um dos meus propósitos aqui, para melhorar a vida das pessoas. O que a gente puder fazer para melhorar a vida das pessoas são as nossas boas obras. E as pessoas veem isso, irmãos. As pessoas veem isso. As pessoas olham para você e sabem. Quando você chega, o ambiente fica mais leve, mais calmo. As pessoas já me disseram isso. Não me vangloriando não, eu não sou nada não. Mas eu estou dizendo aos irmãos que é capaz, é possível, irmãos, experimentarmos isso. Se formos certos, corretos, é possível. E eu, irmão, não aceito ver uma pessoa debilitada, seja um paralítico, eu não ir lá e orar para aquela pessoa. Não existe, hoje as coisas mudou, hoje a gente ora e não tem mais cura. Tem sim, irmãos, é só se preparar. Quando eu prego para os irmãos, eu prego para mim mesmo. Tem muita coisa em mim ainda que precisa melhorar. Se eu acho que eu estou certinho, que eu estou bonitinho, não. Quando a gente aceita Cristo, irmãos, decide viver com Cristo, a gente é igual uma criança, desse tamanhozinho assim. E aí você vai crescendo espiritualmente, vai crescendo, e conforme você vai alimentando o seu espírito, exercitando o seu espírito, servindo a Deus, tendo fé, fazendo as boas obras, você vai crescendo espiritualmente.
É assim que funciona, irmãos. Aí você vai lá e ora, a pessoa é curada. Você vai lá e prega, pessoas aceitam a Cristo. Servir a Deus, irmãos, não é brincadeira não. Se um dia alguém chegar e disser que é fácil, não é. Como eu já disse, servir a Deus, servir a Cristo é ter liberdade, é ser liberto. Um exemplo, você fala assim, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, começar a acordar às 5 da manhã todos os dias, e você não tem compromisso, porque é assim, quando tem compromisso a gente acorda, quando não tem, vai lá, desliga o despertador e volta a dormir. Por quê? Porque a gente não tem liberdade, o nosso corpo manda em nós, volta a dormir, você pega e volta. Agora, se você é uma pessoa liberta, você faz o que tem que fazer. Não, eu não tenho compromisso, mas eu vou acordar cedo para eu fazer as minhas tarefas mais cedo e ter um tempo melhor, governar melhor o meu tempo. Então precisamos ser libertos, irmãos, fazermos o que é preciso fazer para agradar a Deus, pela obra de Deus, renunciar, irmãos, é renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus, até aquilo que mais nos dói. Mas eu gostava tanto daquilo. Renuncia. Se limpa. Porque o tempo está chegando, irmãos. Não é tempo para brincadeira. Algo que você fazia antes, que você gostava, hoje você não faz mais, mas sente vontade de fazer, porque você gostava, mas não faz porque não agrada a Deus. Talvez não seja pecado, mas não convém. Vai causar uma má imagem para a igreja. Quantos e quantos causando má imagem para a igreja, irmãos? Antigamente, pastor, chegava no comércio, falava assim, eu sou crente, não pode fazer, pode parcelar aí. Hoje em dia, as pessoas debocham, tem pessoas que debocham e chegam a falar, irmãos, aquele não paga, esses são os mais, e fala aquela palavra. Por quê, irmãos? Porque existe muito no meio que acabam fazendo más obras que causam más impressões. Isso é uma das estratégias de Satanás: derrubar, cortar. Muito, como Jesus havia dito, o joio no meio do trigo. Jesus disse lá atrás, irmãos, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, o joio no meio do trigo. Existem muitos, irmãos. Por isso temos que ser a diferença. Mas o joio, ele tem a diferença do trigo. Como a gente é diferente no meio dos lobos disfarçados de ovelhas. E a gente tem que andar em integridade tão forte, tão firme, que para as pessoas falarem mal de nós, eu sempre falo isso. A gente tem que procurar andar de maneira tão justa, tão certa, que para falarem mal da gente, teriam que mentir a nosso respeito, para que pudesse falar algo sobre nós. Essa é a maneira que eu procuro andar. Eu sou falho, sou pecador, como todos nós somos, mas devemos andar de maneira tão justa, irmãos, que para falarem mal da gente, teriam que mentir. Esse é um verdadeiro sentido do cristão, daquele que serve a Cristo. Andar em integridade, irmãos. Se você está passando na rua e tem um ambiente ali que vai te fazer pecar, desvie, irmãos. Fuja, corra, sai correndo daquele que te faz pecar, mas não passe ali, porque você sabe. Fuja da aparência do mal. E o terceiro ponto aqui, irmãos, terceiro pilar, um dos que eu mais gosto e que eu mais acho lindo, a temência a Deus. É um dos que eu mais acho lindo, irmãos, a temência a Deus. O homem, quando eu falo homem e mulher, que teme a Deus. Romanos 2, 5 ao 9, eu vou estar lendo por completo, depois a gente está comentando. Romanos 2, 5 ao 9. Mas segundo a tua dureza e coração impertinente,
acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Injustiça. Tribulação e angústia vira sobre a alma de qualquer um que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. E o que é acepção, irmãos? Acepção significa que Deus não trata ninguém com diferença. Deus não usa de justiça diferente para uma ou outra pessoa. Porque para Deus, irmãos, somos todos iguais. O que vai mudar a vida de cada um é a justiça da própria pessoa. É você se decidir se você vai dar certo ou se você vai dar errado. Se você está plantando bem e de algum modo você acha que está colhendo mal, que está vindo as tempestades, calma, irmão. As coisas boas vão vir. A reflexão que eu fiz com os irmãos, o testemunho que eu contei no começo, serviu para todas essas coisas. Temos que ter temência, irmãos. Eu plantei, eu sabia que eu ia colher. Falei, Senhor, eu fiz tudo certinho, mas eu tinha que esperar mais um dia para no outro dar certo, porque é na vontade de Deus, não é na nossa não, irmãos. Não é na nossa, é na vontade dele. Ele sabe tudo. Ele sabe o tempo de nos honrar, ele sabe o tempo de nos corrigir, mas a gente tem que saber andar em integridade. A gente tem que saber o que estamos colhendo, o que plantamos, pois lá na frente a gente vai colher. Quando se refere aqui primeiro ao judeu e também ao grego, refere-se aos judeus, aos israelitas, e os gentios, os gregos, os estrangeiros, que somos nós também. Então, tanto para eles quanto para nós. Por isso, irmãos, necessitamos andar em integridade. Necessitamos, irmãos, principalmente nos dias de hoje. Cristo está voltando. Cristo está voltando para buscar a igreja. Eu sempre falo, temos que estar preparados. Isso é o mais importante. Temos que estar preparados, irmãos. Só Deus sabe o dia. Só Ele sabe. E quando Ele resolver, vai ser como um relâmpago que passa do Oriente ao Ocidente. Piscou, foi. Piscou, bobeou, ficou. Vai ser desse jeito, irmãos. Por isso é importante estarmos preparados. Eu não vim aqui, irmãos, falar perfeitinho, falar bonitinho. Não. Eu vim aqui entregar o que Deus pediu para entregar. Do mesmo jeito que eu estava meio nervoso ali, eu já estava querendo vir e falar, Senhor, eu quero entregar o que o Senhor pediu para entregar. Sabe, irmãos, um dia, falar desse jeito que a gente está falando aqui vai custar a nossa cabeça. Vai chegar esse grande dia. Mas a gente não pode se calar, não. Porque se a gente se calar, a gente vai estar obedecendo ao sistema. Mas a gente tem que guerrear, ir para cima, porque Deus manda a gente pregar o Evangelho. E temos que estar prontos, preparados para isso. Temos que saber para onde iremos. Amém, meus irmãos? Quero fazer oração com os irmãos. Soberano eterno Deus, graças eu quero te dar, Senhor. Quero te exaltar, te bendizer, te enaltecer na beleza da sua santidade, porque santo, santo, santo és tu. Obrigado por esse dia, esse privilégio.
Obrigado, Pai. Que todos possamos estarmos preparados, porque se o Senhor voltar, a gente sabe onde a gente vai. Que o Senhor possa sempre nos guardar, nos proteger, nos iluminar com a sua graça. Que onde chegarmos, possamos levar a luz do Espírito Santo e sermos o sal, para que quando sairmos, as pessoas fiquem com sede de querer ouvir de novo a sua palavra. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo isso. Que o Senhor possa nos abençoar, possamos ter um ótimo final de semana, sempre cheios do seu Espírito Santo. Porque isso é o que nos importa, sermos cheios da sua graça, cheios do seu Espírito Santo. Assim oramos, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.